Bem-vindos ao JW Broadcasting de janeiro de 2023. Em 1º de outubro de 2022, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia realizou sua tão esperada reunião anual. E ficamos felizes de compartilhar essa reunião com vocês. Esperamos que vocês gostem muito da primeira parte dessa reunião. Sejam bem-vindos, todos vocês, à reunião anual da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia. Esse foi um ano difícil. Muito difícil. Alguns perderam pessoas queridas na morte. Outros estão preocupados com a saúde da família ou sua própria saúde. E alguns perderam tudo que tinham, num incêndio, numa inundação ou num furacão. E quando você perde sua casa num desastre natural, normalmente você perde também o emprego. Se atingiu sua casa, também atinge seu trabalho. Então, muitas pessoas não têm nenhuma condição de recuperar sua casa, porque não tem trabalho. Esse ano foi difícil. E precisamos de ânimo. Então, nós esperamos que no fim dessa reunião, você se sinta animado, com a fé forte e com total certeza que não importa o que aconteceu ou o que vai acontecer, Jeová vai te ajudar e vai cuidar de você. Nessa reunião, vamos assistir vários vídeos e também discursos feitos por membros do corpo governante. Eu não sei sobre o que eles vão falar, mas os temas estão bem interessantes. Eu vou ficar sentado e prestar atenção para ver o que eles vão falar. Primeiro, vamos ver um vídeo que muitos de nós gostamos muito. Pedrinho e Sofia. Mas só para você saber, o Pedrinho não faz parte do corpo governante, mas ele está aqui também. Esse é um daqueles vídeos especiais que temos todo ano. Faz parte da série Torne-se Amigo de Jeová. E o tema é: quem deve ser meu amigo? Vamos ver. Vai lá, você consegue. Vai. Esse aqui. Mano, mandou bem, hein? A gente tá atrasada. Vamos lá. E ele os chamou de amigos. E nós vemos na Bíblia que aqueles que escolheram ser amigos de Jesus tiveram o melhor amigo possível. Oi, Sofia. Oi, Laura. Você gosta de desenhar? Que anotações legais. Gostei muito. Minha mãe me ensinou. Me ajuda a lembrar da reunião. Também acho. A gente vai ter uma parte juntas. Legal. Agora a gente precisa combinar de treinar. Laura, tamo indo. Então te ligo depois. Tchau, Sofia. E aí, cara? E aí, mano, de boa? Ainda bem que eu tava na sua equipe. O que eu mais gostei foi da maquete do espaço. É verdade, dava pra ver todos os planetas. Eu achei que sua equipe não ia conseguir.
Meu prêmio é legal demais. Você ganhou um prêmio? Todo mundo ganhou. Muito bem, crianças, silêncio. Hora de começar a aula. Temos muita coisa para ver hoje. Mas antes, um recado. Os alunos que fazem parte do Clube de Ciências da nossa escola vão poder ir em outra viagem, igual ao último fim de semana. Mas só os alunos que tirarem as melhores notas que vão ser escolhidos para ir. Depois da aula eu explico melhor. Então hoje Sofia, nós vamos você viu? aprender sobre- Você tem que entrar no clube. Você vai bem em ciências. E a gente vai fazer outra viagem. Ei, Sofia, senta com a gente. Daí, pai, todas as crianças ganharam bottoms ou outros prêmios. E parecia que o passeio tinha sido bem legal. E eu acho que elas estão precisando muito da minha ajuda. Tô entendendo. Ah, o problema do carro? Não, quem dera. Eu tô entendendo por que você quer entrar no clube. Sério? Claro, todos nós queremos ter amigos e nos divertir. Filha, você pode iluminar aqui? Bem aqui, ó. Obrigado. Eu só queria ter umas amigas da minha idade. Jeová quer que a gente tenha amigos. Mas o que a gente sempre tem que pensar é: quem deve ser meu amigo? Vamos falar sobre isso na nossa próxima adoração em família. Você pode pesquisar um pouco pra gente sobre Marta? Eu vou pedir pro Pedrinho pesquisar também. Daí depois a gente se junta e fala sobre isso em família. Sofia, quer começar? Sim! Marta, ela era judia e tinha 2 irmãos, Lázaro e Maria. Eles moravam em Betânia. Um povoado que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. É provável que Jesus ficasse ali quando ia pregar naquela região. Marta gostava de cozinhar. Gostava mesmo. E ela cozinhava para Jesus e os discípulos dele. Uau! Devia ser muita comida. Sim, e dava muito trabalho. Mas trabalhando juntos, eles conseguiam dar conta de tudo. Só que alguns amigos deles não gostavam de Jesus. A Marta faz a melhor torta de damasco que eu já comi. Você sempre me elogia demais, Leda. Se for para ganhar mais tortas de damasco, eu vou continuar te elogiando. Ô, Leda, você ficou sabendo? Jesus, um instrutor, está vindo aqui nos visitar. Aquele homem da Galileia? Vocês vão hospedar ele de novo? Sim, vamos. Ele chega hoje. As pessoas falam mal dele. Os fariseus em Jerusalém não gostam nem um pouco desse homem. Eu não sei se é uma boa ideia vocês serem conhecidas como amigas dele. Ah, então tá. Acho que eu já vou pra casa. Vejo vocês duas amanhã. Marta, Jesus chegou.
Peraí. Deixa eu ver se eu entendi direito. Ele queria que você e Maria ficassem ouvindo ele junto com os homens? Um instrutor ensinando mulheres? O dever de uma mulher é fazer a comida para os seus convidados. É isso mesmo. Uma boa mulher se prepara para o trabalho árduo. Isso é importante. E você é assim, Marta. Não se deixe levar pelas ideias desse Jesus. Lázaro! Muito obrigada. Como ele tá? Nada bem. Eu pedi para avisar Jesus. Ele vai ajudar meu irmão. Pediu para avisar Jesus? Onde você tá com a cabeça? As pessoas estão bravas com as coisas que ele fala. Ele tá dizendo que é filho de Deus. Ele é doido. Ele é leal a Jeová. E ele é nosso amigo. Lázaro acabou morrendo. Mas você lembra o que aconteceu depois? Jesus voltou para Betânia e ressuscitou Lázaro. Jesus era um amigo de verdade. Ele se preocupava com Marta, Maria e Lázaro. E ele mostrou que tipo de amigo Jeová pode ser para nós. Mas a história não acaba aí. Você sabe o que algumas pessoas fizeram depois? Muitos dos judeus que viram o que ele fez depositaram fé nele, mas alguns foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito? Por que eles fizeram isso? Porque mesmo vendo Jesus ressuscitar alguém, eles ainda não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Eles pareciam ser amigos de Marta, mas eles odiavam Jesus. Você acha que Marta continuou amiga dessas pessoas que não acreditavam em Jesus? Jesus é o Cristo, a ressurreição e a vida. Ele é o Filho de Deus. E ele é meu amigo. Leda, você sempre foi bondosa comigo, mas você não acredita em Jesus. Nós não podemos ser amigas. Marta escolheu ser amiga de Jesus e dos amigos dele. E eles ajudaram ela a ser amiga de Jeová. Então, Sofia, o que você acha que Jeová está te ensinando sobre amizades? Que eu tenho que ter cuidado para escolher meus amigos. E como a gente sabe se alguém pode ser um bom amigo? Se eles me ajudarem a ser amiga de Jeová. Eu não vou entrar no clube. Que bom, filha. Estamos muito orgulhosos de você, Sofia. E Jeová está muito orgulhoso também. Então, o que acha de agora ir lá terminar a sua lição de casa? A mãe falou que a gente vai ter visita mais tarde. Tá bom. Jeová, por favor, me ajuda a encontrar uma amiga, alguém que ame o Senhor.
Pelo menos você, meu amigo. Sofia, a Laura chegou. A nossa parte. Você gosta de tartarugas? Eu amo tartarugas. Sério? Então eu tenho uma coisa pra te mostrar. Ele é tão fofo. Olha, Sofia, acho que vamos ser boas amigas. Tenho certeza disso. Pode falar. Vocês gostam de assistir o Pedrinho e a Sofia, tanto quanto as crianças. A gente recebe cartas de adultos. Agora, vamos assistir o primeiro discurso de um membro do corpo governante, que será feito pelo irmão Gert Lusch. Ele tem um tema muito interessante: apoiados pela coluna da verdade. Vamos ouvir o irmão Lusch. Você acha que a seguinte frase é verdadeira ou falsa? A verdade é relativa. Essa frase não é nem um pouco verdadeira, ela é falsa. Alguns acham que o que é verdadeiro para uma pessoa pode não ser verdadeiro para outra. Muitas religiões hoje dizem que têm a verdade, mas existem muitas diferenças de uma religião para outra. Então, será que isso é uma prova de que a verdade é realmente relativa? De que não existe uma única verdade? Não. Na verdade, a verdade não é relativa, ela é única. Quem acha que a verdade é relativa não está só relativamente, mas completamente errado. Na Bíblia, o termo hebraico emet muitas vezes é traduzido como verdade e pode se referir a algo firme, digno de confiança, estável e fiel. O termo grego para verdade, aletheia, vem de uma palavra que significa não escondido. Então a verdade muitas vezes tem a ver com revelar algo que antes estava escondido. Jesus disse o seguinte em Lucas 12, versículo 2: Mas não há nada cuidadosamente oculto que não venha a ser revelado, e não há nada secreto que não se torne conhecido. Nos evangelhos, em mais de 70 lugares, Jesus usa uma expressão bem interessante para deixar bem claro que o que ele estava falando era realmente a verdade. Ele usava a expressão amém antes de começar a falar alguma coisa. O mesmo termo em hebraico significa certamente ou verdadeiro. O Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento diz: por iniciar suas declarações com amém, Jesus as classificou como acertadas ou confiáveis. Ele as defendia e tornava-as obrigatórias para si e para os seus ouvintes. O Novo Dicionário de Teologia do Novo Testamento fala algo interessante no volume 3, página 901. Diz assim: muitas pessoas tentam desmascarar tudo, baseando-se na crença de que ninguém, nem nada, pode genuinamente afirmar que detém a verdade. A verdade pode de fato ser encontrada com a submissão humilde a ela sempre que aparece e onde quer que apareça. Essa receptividade à verdade é um requisito para aqueles que adoram o Deus da verdade. A reverência pela verdade garante que a pessoa seja honesta nos tratos com o próximo, tanto em palavras como em atos. É dessa atitude que tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento dão testemunho. Interessante, não é? Será que a verdade muda com o tempo? O professor Vincent Ryan Ruggiero, no seu livro A Arte de Pensar, levantou essa mesma pergunta. A resposta dele foi não. Ele disse o seguinte:
Às vezes pode parecer que a verdade pode mudar, mas quando se examina o assunto mais a fundo, chega-se à conclusão que não. A verdade nunca muda. Ele continua dizendo: considere o caso da autoria do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Por séculos, tanto cristãos como judeus acreditavam que ele tinha um único autor. Com o tempo, esse conceito foi questionado e, por fim, passou-se a acreditar que o livro de Gênesis tinha 5 autores. Daí, em 1981, foi publicado o resultado de uma análise linguística feita durante 5 anos, declarando que a probabilidade de Gênesis ter um único autor é de 82%, como se pensava originalmente. Será que a verdade sobre a autoria de Gênesis mudou? Não, só a nossa crença é que mudou. Ele também disse: a verdade não será alterada por causa de nosso conhecimento ou nossa ignorância. E concordamos com isso. No fundo, todos acreditam que existe uma verdade. Por exemplo, quando falamos sobre coisas como medicina, matemática ou as leis da física, todos concordam que algumas coisas são inquestionáveis. Ninguém aqui entraria num avião se não acreditasse que as leis da aerodinâmica são uma verdade absoluta. Verdades que podem ser provadas existem. Elas fazem parte da nossa vida e nós confiamos nelas. Será que a verdade pode mudar? Não, ela nunca muda. Nosso entendimento da verdade pode mudar, conforme aprendemos mais sobre um assunto. Mas a verdade nunca muda. Quando Jesus disse que o objetivo da nossa vida é falar sobre a verdade, ele estava falando de algo que os judeus fiéis davam valor já por séculos. Por muitos anos, nas Escrituras Sagradas, os judeus liam sobre a verdade como algo real e não só como uma ideia. Na Bíblia, a palavra hebraica emeth pode ser traduzida como verdade. Essa palavra tem a ideia de algo firme, sólido e, acima de tudo, confiável. Por isso, os judeus tinham bons motivos para encarar a verdade dessa maneira. Eles chamavam a Jeová de o Deus da verdade. Isso porque Jeová cumpriu todas as promessas que fez. Tudo o que ele falou aconteceu. As profecias que ele inspirou se cumpriram. E todas as vezes que Jeová disse que destruiria uma nação, isso aconteceu. Milhões de israelitas viram essas coisas com seus próprios olhos. Os escritores da Bíblia escreveram sobre eventos históricos que ninguém podia questionar. Diferente de outros livros que as pessoas consideram como sagrados, a Bíblia não é baseada em mitos e lendas. Na verdade, a Bíblia é baseada em fatos comprovados. Comprovados pela história, pela arqueologia, pela ciência e também pela sociologia. É por isso que o salmista escreveu: tua lei é verdade. Todos os teus mandamentos são verdade, e a verdade é a própria essência da tua palavra. Já que Jeová é o autor da Bíblia, a Bíblia é a verdade. Jesus repetiu as palavras do salmista quando ele disse em oração a Jeová: a tua palavra é a verdade. Jesus sabia que tudo o que seu Pai diz é absolutamente confiável e firme. O próprio Jesus também era cheio de verdade. Inclusive, ele era a própria personificação da verdade. A lei mosaica também era verdade, mas não era uma verdade completa. Jesus ensinou algo diferente da lei mosaica. A Bíblia diz que a lei mosaica era uma sombra ou um quadro profético de coisas maiores que se cumpririam através de Jesus Cristo. Então, a lei mosaica não era a verdade completa, mas só uma sombra da verdade. Jesus era a realidade, não a sombra.
Jesus disse em João 14,6: Eu sou a verdade. Mas como nós podemos entender a verdade? Existe alguma coisa que pode nos ajudar? A Bíblia fala sobre o Espírito da Verdade. O que é o Espírito da Verdade? É o Espírito que vem do nosso Deus, Jeová. É puro e santo. Jesus disse o seguinte para os seus discípulos, em João 16, 12 e 13. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas agora vocês não são capazes de suportá-las. No entanto, quando ele vier, o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade, pois não falará de sua própria iniciativa, mas falará o que ouvir e declarará a vocês as coisas que virão. O Espírito de Deus iria ensiná-los tudo o que precisavam para cumprir sua designação. Assim, eles iriam lembrar e entender melhor as coisas que Jesus disse, mas que na época eles não tinham conseguido entender. O Espírito de Deus também iria mostrar o que ia acontecer, incluindo o significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, já que esses acontecimentos iam ocorrer no futuro e estavam entre as coisas que os discípulos não conseguiram entender bem no princípio. O irmão Charles Russell escreveu o livro O Plano Divino das Eras, publicado em 1886. Nesse livro, ele falava em parte sobre o tema A Bíblia com a revelação divina, considerada a luz da razão. Ele disse: a profundeza, o poder e a sabedoria e o escopo do testemunho da Bíblia nos convencem de que o autor dela não é o homem, mas sim o Deus Todo-Poderoso. Para dar mais valor à verdade, pense nas seguintes comparações. A verdade é como um espelho que nos ajuda a ver os fatos e, se necessário, fazer algumas mudanças na nossa aparência. A verdade é como uma coluna que é firme e nos apoia e nos ajuda a combater ensinos falsos. A verdade também pode ser comparada a um cinto, igual ao que um guerreiro usava. Ela nos ajuda a continuar fazendo o que é certo. A verdade é tão bonita como um arco-íris. Ela é tão bonita como o canto de um lindo passarinho. A verdade é como uma fogueira aconchegante que nos esquenta numa noite fria. Agora uma comparação que muitos de vocês vão gostar. A verdade é como aquela primeira xícara de café de manhã. Ela nos dá energia. A verdade nos dá ânimo. A verdade é como um ímã que atrai pessoas sinceras para Deus. A verdade é como o oásis no deserto. A verdade é como a âncora de um navio numa tempestade. A verdade é como um bote salva-vidas no navio. A verdade é como um farol que guia os barcos para um porto durante a noite. A verdade é como uma bússola que guia os marinheiros no caminho certo. E também é como uma bússola que guia alguém para sair de uma floresta para um lugar seguro. A verdade é como o nascer do sol que enche a terra com a sua luz. A verdade é tão bonita como um show de fogos de artifício. A verdade é como o campo magnético que envolve a terra e a protege contra a radiação perigosa do sol. A verdade é como a luz. O fruto da luz consiste em tudo o que é verdadeiro. A Bíblia diz que aquele que faz o que é verdadeiro se achega à luz. Imagine que você nasceu cego e depois de uma operação começou a enxergar. Você não ficaria feliz? É assim que a pessoa se sente quando aprende a verdade e passa a amá-la. A verdade é como uma boa música, tocada por uma só pessoa ou por uma orquestra. A verdade é como uma comida muito saborosa e que nos dá força. É como uma mãe que cuida e alimenta o seu bebê. A verdade é como um tesouro escondido. É preciso esforço para encontrá-la. A verdade é como a água fresca num dia quente. A verdade é como um grande rio.
Se você tentar pará-lo com uma barragem, ele vai transbordar. Ninguém pode parar a verdade. Por quê? Porque Jeová, o Todo-Poderoso, é a fonte dela. A verdade é como uma bela flor, ou talvez como um buquê cheio de florzinhas. Certa vez o irmão Rússio escreveu que a verdade é como uma florzinha simples no deserto da vida. Ela está cercada e quase sufocada pelas mentiras deste mundo, que são como ervas daninhas. Para encontrá-la, você tem que procurar sempre. Para admirar sua beleza, é preciso rejeitar as ervas daninhas da mentira e do preconceito. Se você quer ter uma flor dessas, você precisa se esforçar. Não se contente com apenas uma flor da verdade. Se só uma flor fosse suficiente, então não haveria outras. Sempre procure as verdades da Bíblia. A verdade é como um cheiro agradável de um perfume. A verdade é como um belo diamante. Você gosta de diamantes? Mas o valor da verdade é muito maior do que o de diamantes, porque resulta em termos amizade com Jeová e ganharmos vida eterna no futuro. A verdade é comparada com o caminho em que andamos. 2 Pedro 2,2 fala do caminho da verdade. Deus é espírito, e os que o adoram têm de fazer isso com espírito e verdade. Agora é a hora de aprender sobre a verdade e de ir às reuniões, onde a verdade é ensinada. Não perca as nossas reuniões. O texto de 1 Timóteo 3,15 compara a congregação com a coluna da verdade. A congregação preserva a pureza da verdade e a protege. Jeová realmente nos ensina através da Bíblia, mas ele também nos ensina através das reuniões. Precisamos falar a verdade por pregar e também por ser honestos uns com os outros. A verdade deve estar em nossos lábios, mas também deve estar em nossa cintura. Em Efésios 6,14, lemos que precisamos usar o cinturão da verdade. O mundo hoje não faz a mínima ideia do que é verdade ou não. Conhecer a verdade é realmente uma bênção. Isso nos deixa felizes. Estamos preparados para pregar a verdade e ensinar a verdade. Além de falar a verdade, nós andamos na verdade. Em 3 João 3, nós vemos que precisamos continuar andando na verdade. Quem anda na verdade agora vai viver para sempre. Miqueias 4,5 diz: Pois todos os povos andarão cada um no nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome de Jeová, nosso Deus, para todo sempre. E isso é bastante tempo. Ajude seus estudantes a amar a verdade e viver a verdade, mas também a estar disposto a morrer pela verdade e por Jeová. A verdade é invencível, ela vai vencer esse mundo mau. Que todos nós, incluindo nossos parentes e nossos estudantes, tenhamos a determinação de andar na verdade e de falar a verdade. E nós queremos fazer isso porque amamos a verdade e porque amamos o Deus da verdade. Quando seguimos os mandamentos de Jesus, nós vivemos a verdade. Irmãos, essa é a verdade. A palavra de Deus é verdade. Continue falando a verdade e andando na verdade. Dessa maneira você vai viver para sempre e louvar o amoroso Deus da verdade. Muito obrigado, Garrett, por esse discurso incrível. Nós gostamos muito. Agora, vamos ouvir o irmão Jeffrey Jackson falar sobre o tema Esteja alerta e tome decisões com antecedência. Nós estamos nos últimos dos últimos dias. Por isso, em breve, nós vamos enfrentar testes de integridade como nunca enfrentamos antes. Então, agora é a hora de tomar decisões certas e estar alertas. E sabe, os cristãos do primeiro século também passaram por uma situação parecida com essa.
Lá, naquela época, eles enfrentaram situações marcantes. Mas que situações exatamente aqueles cristãos tiveram que enfrentar? E o que Jesus disse para os preparar para tudo isso? E o que nós podemos aprender? Antes de tudo, vamos tentar imaginar a seguinte cena. Vamos voltar no tempo até o dia 9 de Nisan do ano 33. Lembra o que aconteceu naquele dia? Jesus veio num jumentinho. Imagine só, você ali com Jesus. Daí, enquanto ele está passando pela região do Monte das Oliveiras e do Vale do Cédron, e ele vê a cidade de Jerusalém, o que acontece? As multidões começam a aparecer. Muita gente mesmo. As pessoas jogam suas capas no caminho e outras ficam acenando com ramos nas mãos. Todos ali gritam: bendito é aquele que vem em nome de Jeová. A cidade inteira está agitada. Qualquer um ficaria empolgado. Mas apesar disso, naquele momento tão empolgante da vida dele, Jesus estava triste e chorando. Por quê? Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas 19 e os versículos 41 a 44. E aqui nesse relato inspirado, lemos que quando Jesus chegou perto, observou a cidade e chorou por ela, dizendo: se você, sim, você, tivesse discernido nesse dia as coisas que têm a ver com a paz, mas agora elas foram escondidas dos seus olhos. Porque virão para você os dias em que os seus inimigos construirão em sua volta uma fortificação de estacas pontiagudas, cercarão você e a sitiarão por todos os lados. Eles lançarão por terra você e seus filhos no seu meio, e não deixarão em você pedra sobre pedra, porque não discerniu o tempo de ser inspecionada. O que nós aprendemos com esses versículos? Você viu a compaixão que Jesus teve com as pessoas que iriam ser mortas quando Jerusalém fosse destruída? Naquele momento, ele estava imaginando a destruição que aconteceria no ano 70. E isso mexeu muito com as emoções dele. Tanto é que ele começou a chorar alto, não baixinho, como ele fez um pouco antes de ressuscitar Lázaro, mas foi bem alto mesmo. Então, o que aprendemos com isso? Primeiro, a reação de Jesus nos ensina como Jeová ama as pessoas. Jesus ficou arrasado só de pensar no que iria acontecer com a cidade e com as pessoas ali. E no versículo 44, vemos outra coisa que deixou Jesus muito triste. As pessoas não perceberam que aquela era uma época de julgamento ou inspeção. É verdade que Jesus estava pensando no que iria acontecer no futuro, mas Jesus percebeu que as pessoas estavam perdendo a chance de se preparar para as coisas que iriam acontecer lá no futuro. Mas aprendemos outra coisa com isso. Além de aprender com a compaixão que Jesus demonstrou e que nós também devemos ter quando pensamos no que vai acontecer com esse mundo mau, aprendemos que se Jesus ficou tão triste e comovido pensando nas pessoas ruins que iriam ser destruídas, imagine como ele se preocupava com os discípulos dele. Será que ele queria prepará-los? É claro que sim. É por isso que 2 dias depois, Jesus conversou com os apóstolos e passou para eles algumas instruções que nós podemos ver juntos aqui na Bíblia, em Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 22. Nesse texto, Jesus diz: no entanto, quando virem Jerusalém cercada por exércitos acampados, que era o que iria acontecer no ano 66, então saibam que está próxima a desolação dela. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, isto é, Jerusalém, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, ou seja, não entrem em Jerusalém.
porque esses são dias para se executar a justiça, a fim de que se cumpram todas as coisas escritas. Você percebeu que Jesus falou sobre 3 grupos em situações diferentes? Primeiro, Jesus falou sobre as pessoas que estavam na Judéia, ou seja, na região de Jerusalém. Disse para aquelas pessoas saírem de lá e fugirem para os montes. Depois, o que ele falou para quem morava dentro da cidade de Jerusalém? Saiam da cidade. E o terceiro grupo eram aqueles que estavam nos campos, porque muita gente naquela época trabalhava com plantações e viviam em áreas rurais. E normalmente, o que aconteceria se um exército atacasse aquela região? Aquelas pessoas iam buscar proteção dentro da cidade. E Jesus falou para elas fazerem justamente o contrário. Então, não importa onde os seguidores de Jesus estivessem, seja na cidade de Jerusalém ou naquela região, o que é que todos eles tinham que lembrar? Não entrem na cidade. Não ache que Jerusalém vai te proteger. Ou seja, Jesus estava dando instruções aos seus discípulos antes de tudo aquilo acontecer. Então, o que exatamente Jesus queria que todos os seus discípulos entendessem? Bem, o que ele queria era que os judeus entendessem que a cidade de Jerusalém não representaria mais o reino de Deus aqui na terra. Eles também precisavam entender que o templo não era mais o centro da adoração verdadeira. Então, aqueles discípulos precisavam entender aquilo muito bem e tomar suas decisões antes de acontecer o que Jesus disse. Vamos pensar numa ilustração sobre isso. Os cristãos têm que tomar decisões com respeito a transfusões de sangue. Em que momento é melhor tomar a sua decisão sobre isso? Será que é quando você está na ambulância, quase desmaiando, com dor, tipo, me dá o cartão de diretivas? O que está escrito nele mesmo? Ou será que é quando eles vão começar a fazer a cirurgia? Será que é nesse momento que você vai procurar mais informações? Não. Todos nós sabemos que agora é o momento de tomarmos essas decisões e pôr em prática o que decidimos. E daí, se acontecer uma emergência, vamos estar prontos para lidar com aquilo. Então, esse é o ponto que Jesus queria ensinar. Então, os cristãos lá do primeiro século precisavam deixar para trás qualquer sentimento de nacionalismo, o sentimento de que Jerusalém era melhor, senão eles iam tomar a decisão errada. E no ano 66 depois de Cristo, eles precisariam tomar ainda mais cuidado com isso. O que aconteceu naquele ano? Bem, agora vamos ver um resumo. A maioria de nós conhece bem o que aconteceu no final do ano 66. O exército romano, liderado por Sestio Galo, atacou Jerusalém. Mas, de repente, sem nenhum motivo, eles foram embora. E isso deu tempo para os cristãos em Jerusalém fugirem da cidade. Mas será que essa foi a única coisa significativa que aconteceu no ano 66? Não. Vamos relembrar que outras coisas aconteceram. Isso vai nos ajudar a entender por que os cristãos do primeiro século precisavam se manter alertas e tomar decisões com antecedência. Primeiro, vamos entender o que estava acontecendo naquela época. Desde os dias de Jesus, os judeus estavam revoltados com a corrupção do Império Romano e com os impostos. Mas no começo do ano 66, a situação era ainda pior. O governador romano da Judéia, Gécio Floro, era muito corrupto e conhecido por ser cruel. O espírito de rebelião era muito forte. A situação estava prestes a estourar. Mais ou menos no início do ano 66, Gécio Floro saqueou o tesouro do Templo de Jerusalém e roubou uns 17 talentos,
Isso causou uma revolta entre os judeus. Por isso, Gércio Floro ordenou que seus soldados atacassem os rebeldes e permitiu que os soldados saqueassem centenas de casas e matassem mais ou menos 3.600 judeus. Mas os judeus lutaram, e Gércio Floro e seus homens tiveram que fugir da cidade. Se você vivesse naquela época, como você teria reagido? Você teria ficado revoltado com o que Gércio Floro fez? Se você vivesse fora da cidade, você pensaria que antes dos romanos voltarem, seria melhor fugir para dentro de Jerusalém? Os cristãos precisavam se manter alertas e tomar decisões com antecedência. Lembre-se que Jerusalém não era importante para os cristãos, não era o que iria salvá-los. O que aconteceu depois disso? Eleazar, filho do sumo sacerdote Ananias, passou a controlar a área do templo. Ele acabou com os sacrifícios que eram oferecidos ao imperador e expulsou à força os romanos que ainda estavam na parte superior da cidade. Se você estivesse lá, você teria ficado orgulhoso e até feliz de que os romanos corruptos foram forçados a sair? Mas lembre-se de que Jerusalém não era importante para os cristãos. Não era o que iria salvá-los. Os cristãos precisavam se manter alertas e tomar decisões com antecedência, sem se distrair. Daí, por volta de julho ou agosto, Menahem, o líder de outra facção dos judeus, invadiu a fortaleza romana de Massada e assim conseguiu várias armas romanas. Depois disso, Menahem e seus homens voltaram para Jerusalém e invadiram e dominaram a fortaleza de Antônia. Eles incendiaram o palácio de Herodes, os palácios de Agripa e Berenice e também a casa do sumo sacerdote Ananias. Depois disso, mandaram matar o sumo sacerdote Ananias e seu irmão Ezequias. E eles voltaram para a fortaleza de Antônia e massacraram os soldados romanos que ainda estavam lá. A cidade ficou dividida e em tumulto. Por isso, Menahem e seus homens fugiram de volta para Massada. Você consegue ver como poderia ter sido fácil tomar o lado de uma daquelas facções? Mas lembre-se de que o que estava acontecendo não era importante para os cristãos. Eles precisavam se manter alertas e tomar decisões com antecedência, sem se distrair. Por fim, por volta do mês de novembro, Sestio Galo, governador da Síria, saiu com as suas tropas e se acampou a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Mesmo sendo sábado, os judeus rebeldes saíram da cidade e atacaram rapidamente os romanos. Os romanos fizeram uma retirada e foram para Bet-Horon, e os judeus saquearam armas e suprimentos romanos. 2 representantes, que eram amigos de Agripa, foram enviados para tentar convencer os judeus rebeldes a entregar suas armas e prometeram que os rebeldes seriam tratados com misericórdia. Mas os rebeldes mataram um dos homens e feriram outro. Sestio e seus homens avançaram sobre os rebeldes em Jerusalém. Eles acamparam no Monte Scopus por 3 dias e daí começaram a derrubar a muralha da cidade e tentaram incendiar o portão do templo. Mas então, de repente, sem nenhum motivo, Sestio Galo e seu exército foram embora. Os cristãos em Jerusalém e na Judéia, que se mantiveram alertas, agiram imediatamente e fugiram. Os rebeldes perseguiram o exército romano, mataram muitos homens e levaram seus suprimentos. E Sestio Galo ordenou que seus soldados fugissem. Depois de 7 dias, os judeus rebeldes deixaram de perseguir os romanos e saquearam os suprimentos que foram deixados para trás. Eles voltaram para Jerusalém depois de 8 dias. Como estavam as coisas dentro de Jerusalém naquela época? Joséfo disse: diante da grande alegria que tomava conta de Jerusalém, aqueles que deveriam defender a paz com Roma foram obrigados a ficar em silêncio. Mesmo aqueles que eram contra a guerra foram influenciados pelo que estava acontecendo. Aqueles que defendiam Roma foram embora.
todos os outros tomaram o lado dos rebeldes, seja porque foram convencidos disso ou porque foram forçados. Se você estivesse lá, o que você teria feito? Muitos judeus fugiram para dentro de Jerusalém, buscando proteção dentro da cidade. Mas será que eles estavam mesmo protegidos? Não. A cidade estava em anarquia. Várias facções políticas lutavam entre si. Por fim, no ano 70, Jerusalém e o templo foram destruídos. Mas os cristãos que se mantiveram alertas e tinham se preparado com antecedência estavam seguros, em Pela, lá do outro lado do Rio Jordão. O que aprendemos com esse resumo do que aconteceu no ano 66? Não aconteceu apenas uma coisa naquele ano. Na verdade, foi uma sequência de acontecimentos. Você ficou surpreso de saber tudo o que aconteceu no ano 66? E isso foi só um resumo. Havia muitos assuntos políticos e religiosos que dividiam as pessoas e que poderiam distrair os cristãos. Por isso, os cristãos precisavam estar focados na sua esperança. Eles precisavam lembrar que Jerusalém e o templo não davam nenhuma segurança para eles. Por que tudo isso deve nos interessar hoje? Veja só o que Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Prestem atenção a si mesmos, para que o seu coração nunca fique sobrecarregado com o excesso no comer e no beber e com as ansiedades da vida, e de repente aquele dia os apanhe de surpresa, como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que moram na face de toda a terra. Portanto, mantenham-se despertos, fazendo todo o tempo súplicas, para que consigam escapar de todas essas coisas que têm de ocorrer e consigam ficar em pé diante do Filho do Homem. Jesus disse que essas coisas iriam acontecer na face de toda a terra. Isso quer dizer que ele não estava falando só sobre os cristãos do primeiro século. Ele também estava falando sobre nós hoje. Nós precisamos nos manter alertas. Ele também nos lembrou que precisamos fazer súplicas e fortalecer o nosso relacionamento com Jeová. O que tudo isso significa para nós hoje? Queridos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da grande tribulação. É verdade que não sabemos tudo o que vai acontecer, mas sabemos que não vamos ter que fugir de uma cidade literal ou ir para o topo de uma montanha. Isso seria impossível. O povo de Jeová está espalhado por toda a terra. Mas nós temos que nos lembrar das mesmas coisas que os cristãos do primeiro século precisaram lembrar. Não confiem nos sistemas político e religioso do mundo de Satanás. Por que isso é tão importante? Assim como no ano 66, hoje vemos uma sequência de acontecimentos, até chegar o último dia. Em todo lugar, vemos instabilidade política e brigas, não só entre nações diferentes, mas até mesmo dentro de uma mesma nação. Assuntos religiosos, políticos e sociais, incluindo o aborto e o homossexualismo, têm dividido as pessoas. Assuntos científicos, como o aquecimento global, viraram assuntos políticos. Assim como no primeiro século, nós também temos que prestar muita atenção às palavras de Jesus. Não tomem nenhum lado no caos que está acontecendo em nossa volta, mas se mantenha focado na esperança do reino de Deus. Lembrem-se, em breve, nós vamos enfrentar situações que vão testar nossa integridade como nunca antes. O que nós aprendemos então? Bem, em primeiro lugar, nós percebemos que agora é a hora de tomarmos decisões e agir de acordo com o que decidimos. Nós precisamos estar completamente decididos a não confiar e não acreditar na política desse mundo. Nós precisamos ser neutros e confiar no reino de Deus. E temos que lembrar
que não vai ser só uma coisa que vai acontecer no futuro. Pode ser que aconteçam várias coisas ao mesmo tempo e seja fácil se distrair. Mas se tomarmos a nossa decisão agora, vamos estar prontos. Além disso, aprendemos que precisamos fortalecer nossa amizade com Jeová. E também vemos a compaixão de Jesus. Jeová e Jesus querem que estejamos seguros naquele dia. Então, vamos tomar decisões com antecedência e nos manter alertas. Vocês não acham que esse vídeo foi muito interessante? Deve ter dado trabalho, mas com certeza nos ajudou bastante a entender a lição. Todos nós oramos muito pelos irmãos na Ucrânia. E sabemos que muitos saíram do país por causa da guerra. E alguns, quando precisam fugir, saem só com a roupa do corpo ou levando pouca coisa. Então, pare e pense, o que acontece com eles quando chegam em um novo país? O próximo vídeo é um vídeo curto. Vai mostrar como nossos irmãos dos países vizinhos estão mostrando amor a eles. E, além disso, o enorme trabalho que está sendo feito para cuidar deles. De início, nós achávamos que o rei do norte e o rei do sul estavam trocando empurrões. Mas o que aconteceu foi algo bem pior do que nós imaginávamos. Nós percebemos que teríamos que nos preparar para as grandes mudanças que iam acontecer em breve. Tinham milhares de pessoas na fronteira. As pessoas esperavam em filas que se estendiam por vários quilômetros. Quase todos os dias, nós recebíamos 200 ou até mais irmãos. Eles estavam fugindo da guerra. Então procuraram refúgio na Polônia. Era muito triste ver que muitos traziam apenas uma mala. Infelizmente, eles não podiam trazer mais que isso. Nós conversamos com os irmãos da Comissão dos Coordenadores do Corpo Governante. Eles nos ajudaram a ver o que nós poderíamos fazer para ajudar. Logo depois, nós formamos a primeira Comissão de Ajuda Humanitária, mas nós percebemos que seria necessário prestar essa ajuda em todo o país. Então foram formadas mais 16 comissões de ajuda humanitária na Polônia. Muitos assinaram a petição DC50 para poder ajudar. Toda semana chegavam milhares de petições. Isso nos mostrou que muitos irmãos estavam prontos e dispostos a ajudar. Tivemos que fazer muitos preparativos. Mas nós conseguimos receber os refugiados nos pontos de travessia de fronteira, nos pontos de recepção criados pelas autoridades e nos locais onde chegavam os trens da Ucrânia. Nós precisávamos encontrar lugares para os refugiados ficarem. Para conseguirmos organizar tudo, mandamos uma pesquisa para as congregações perguntando quem poderia ajudar. E nós vimos claramente como Jeová estava nos ajudando. Porque em apenas alguns dias, nós recebemos mais de 7.500 respostas. 4 salões de assembleias e 22 salões do reino foram usados como abrigos temporários para os refugiados. Os irmãos tinham viajado por dias e precisavam de alguns itens básicos como fraldas, produtos de higiene e muitas outras coisas, além de roupas e outros itens. Eles tinham um lugar quente para ficar, tinham comida, podiam tomar banho e tinham um lugar para descansar. Além disso, em muitos lugares, os voluntários prepararam quartos em que os irmãos e irmãs poderiam escolher roupas que foram doadas. E em alguns lugares, os irmãos prepararam uma área especial para as crianças. Tinha brinquedos, giz de cera para desenhar e outras coisas para brincar. Nesses lugares, as crianças podiam ocupar a mente. Isso as ajudou a parar de pensar no que haviam visto. Elas gostavam muito de desenhar e usavam esses desenhos para mostrar a sua gratidão. Em todo lugar, elas escreviam Dziękuję, Spasiba, obrigado. Elas faziam desenhos do paraíso, da sua esperança para o futuro. Foi muito bonito ver isso. Os superintendentes de circuito, junto com os anciãos,
fizeram algo que foi muito impressionante. No início, alguns desses irmãos fizeram centenas de visitas de pastoreio. Tudo isso em apenas 2 ou 3 semanas. Nossa meta era entregar 40.000 caixas com itens de ajuda humanitária. Nós tínhamos que comprar comida, produtos de higiene, itens de primeiros socorros, entre outras coisas. E a gente precisava encontrar um lugar bem localizado para guardar tudo isso. Mas não era só isso. A gente tinha que planejar como embalar esses itens, como levar até a fronteira e como entregar para os irmãos na Ucrânia, sendo que lá a guerra estava acontecendo. Foi muito bom ver a disposição dos irmãos que vieram nos ajudar. Irmãos do país inteiro vieram nos ajudar quando ficaram sabendo do que aconteceu. Muitos dirigiram por horas, às vezes mais de 300 quilômetros, só para trabalhar algumas horinhas embalando as caixas. Descobrimos depois que mandamos mais ou menos 190 toneladas de suprimentos. E em cada caixa colocamos um desenho feito por uma criança. Então tinha uma expressão de amor em cada uma delas. Em tudo o que fizemos para ajudar os nossos irmãos e irmãs, vimos claramente o amor e o poder de Jeová, porque somente Ele poderia nos preparar e nos ajudar a realizar essas atividades de forma organizada. Muitos dos nossos irmãos falaram que ver tudo o que está sendo feito nessa época para ajudar os nossos irmãos na Ucrânia os dá mais certeza de que se eles enfrentarem alguma coisa assim no futuro, se eles precisarem de apoio ou ajuda, a organização de Jeová vai ajudar eles nesse sentido. É muito bom fazer parte da família de Jeová e ter irmãos no mundo inteiro. Isso não tem preço. No mundo, o ódio está aumentando cada vez mais. As pessoas estão divididas e sempre em conflito. Enquanto isso, entre o povo de Jeová, o amor e a união continuam crescendo e estão se tornando cada vez mais fortes. Bem, nós queremos agradecer a todos que estão trabalhando para prestar ajuda humanitária. Envolve muito trabalho e também muito planejamento. Por isso, somos muito gratos a todos. Mas como nossos irmãos fazem para sair da Ucrânia e chegar até outros países? Olha, eles têm algumas histórias impressionantes. O próximo vídeo vai nos contar algumas experiências. E acho que você vai precisar ter um lencinho de papel com você. A gente achou que era só um caminhão passando. Quando aconteceu de novo, a gente levantou e foi ver as notícias na internet. E então vimos que estava tendo explosões em todas as cidades. Minha mãe acordou com o barulho das sirenes tocando na cidade toda. É claro que todo mundo ficou bem assustado. Daí a gente foi correndo ligar a TV. E logo entendemos o que estava acontecendo, porque todos os canais só falavam da mesma coisa, da guerra. Então começamos a orar a Jeová e ligamos para os nossos amigos e para nossa família e esperamos por orientações dos irmãos. Às 5:30 da manhã, um irmão de Kiev ligou para nós e disse que a cidade estava sendo bombardeada. Nós nos levantamos, acordamos as crianças e falamos sobre o que estava acontecendo. E nem mandamos elas para a escola, mas percebemos que as nossas vidas haviam mudado. Nós lemos o texto diário e eu percebi que era um texto bem conhecido. Foi até o texto do ano de 2021, mas naquela hora ganhou um significado especial. Era como se Jeová estivesse falando com cada irmão pessoalmente.
Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Naquele dia, os irmãos criaram uma reunião no Zoom que ficou aberto o dia inteiro. Aí quem quisesse podia se conectar para pregar ou para conversar com os irmãos durante aquele momento difícil. Então, todo mundo ficou junto. Isso foi muito bom. Todo dia, a situação piorava. O abastecimento de comida ficava cada vez pior e o que tinha ficou mais caro. As pessoas começaram a entrar em pânico. E por causa disso, elas correram para as lojas para comprar remédios e itens básicos. As pessoas compravam muito mais do que precisavam. Durante a pandemia, por 2 anos, os irmãos já nos avisavam da necessidade de ter a mochila de emergência pronta. E depois, antes da guerra começar, novamente os irmãos nos lembraram da importância de não só ter as mochilas prontas, mas também verificar se estava tudo certo e em boas condições. E eles recomendaram que a gente estocasse comida para 2 meses. Quando a guerra começou, nós estávamos com muito medo, porque eu estava grávida de 9 meses e o bebê podia nascer a qualquer hora. Nós oramos muito, porque precisávamos decidir o que fazer e qual seria a melhor forma de agir. Nós não entendíamos muito bem tudo o que estava acontecendo à nossa volta, mas quando ficamos sabendo que um hospital e outro prédio tinham sido bombardeados bem próximos à nossa casa, nós percebemos que precisávamos encontrar um lugar seguro. Então meu marido decidiu que deveríamos fugir. Não dava para sair. Viajar seria impossível para mim, porque eu mal conseguia ir de um quarto para o outro. No nosso caso, seria muito difícil sair, mas ao mesmo tempo, nós sabíamos que seria muito perigoso ficar, porque praticamente todo dia nossa região estava sendo bombardeada. No momento, meu pai está com a saúde muito ruim. Ele teve um derrame, não ouve bem, está completamente cego e ele quebrou o quadril recentemente. Infelizmente, agora ele está acamado e precisa que alguém cuide dele. A mãe da Kátia não consegue ouvir bem. E além disso, ela quebrou o braço. A gente sabe que cuidar dos nossos pais é a nossa responsabilidade. É um dos mandamentos de Jeová. Mas naquele momento, a gente não sabia como iríamos fazer isso. Logo no início da guerra, o meu avô teve um segundo derrame. E acabou sendo uma preocupação a mais pra gente. Nós precisávamos cuidar dele, porque ele não conseguia comer sozinho. Na minha família, só a minha mãe, meu irmão mais velho, minha avó e eu somos testemunhas de Jeová. Meu pai estava preocupado com a minha segurança. A gente viu que a única da nossa família que podia fugir era eu. Antes da gente sair de casa, meu marido ligou para um ancião da nossa congregação que na época já estava no oeste da Ucrânia. Ele e sua esposa nos deram ótimos conselhos. Eles nos falaram o que deveríamos fazer nas barreiras da estrada. Tínhamos que esconder nossos celulares e não tirar foto de nada. Eles também falaram por quais vilas a gente devia passar, porque na época tinha muito trânsito e algumas pessoas ficavam paradas por 10, 12 horas. Não tinha iluminação nenhuma. A gente dirigia por trechos bem longos sem parar. A gente pedia o tempo todo em oração para o pneu não furar, para o nosso carro não quebrar e para a gente não ficar preso lá no meio do nada. Nós ficávamos muito nervosos antes de passar por cada ponto de controle. Porque quando os soldados estavam bêbados, a gente não sabia o que eles iam fazer. E para piorar, eles estavam armados. Então, além de estar com medo dos invasores, também estávamos com muito medo dos ucranianos. Eu acho que a gente nunca orou tanto como naquelas horas na estrada. Durante aqueles momentos difíceis, meu marido tentou se manter o mais calmo possível e ele também tentava me acalmar para que eu não ficasse tão preocupada.
Uma irmã soube de um trem que ajudava as pessoas a fugir da Ucrânia. Parecia uma boa ideia pegar esse trem, mas a gente não tinha certeza se ia dar certo. E todos nós oramos bastante sobre o assunto. No fim, tudo que ela planejou deu certo e as nossas famílias pegaram o trem. Nós ficamos impressionados de ver que aquele trem tinha um vagão para deficientes. Então, eles me levaram até esse vagão. E o trem só saiu quando a gente já estava em nossos lugares. Eles estavam esperando por nós. Antes de sair, dissemos para os anciãos que já estava decidido. Íamos fugir da Ucrânia e os irmãos deram dinheiro para nós. Eles disseram que era para ajudar a gente. Quando já estávamos no trem, vimos que a viagem era paga, mas a gente não sabia disso porque até então era de graça. Quando eles falaram quanto ia custar, era exatamente o valor que a gente ganhou. No meu caso, a única forma de fugir era pegando um trem. Normalmente, o vagão é feito para 4 pessoas, mas no nosso vagão tinha 13 pessoas. Eu estava viajando com uma família da minha congregação nesse trem. Tava todo mundo bem preocupado com a situação, então para a gente ficar mais calmo, decidimos aproveitar a chance e pregar para as pessoas. Eu e minha família dirigimos por 16 horas e nós chegamos bem tarde em Lviv. Lá, um grupo de policiais se aproximou e me levou para o serviço de segurança da Ucrânia. Porque, como eu tenho passaporte russo, é como se eu fosse inimigo deles. Eu tinha certeza que Jeová estava com o papai e que ia proteger ele. Eu sabia que provavelmente eles não iam levar meu pai para prisão ou algo do tipo. Mas eu fiquei com muito medo deles falarem que a gente simplesmente não ia poder passar dali. E então a gente não ia poder mais sair da Ucrânia. Naquele momento, a única coisa que eu podia fazer era esperar. Então eu orei bastante a Jeová. Isso me ajudou a me concentrar em coisas positivas e a confiar totalmente em Jeová. Eles ficaram tentando me forçar a repetir coisas como "Viva a Ucrânia". Eu disse: eu sou testemunha de Jeová e nós somos neutros nessa guerra. Nós não apoiamos o lado da Rússia, assim como também não apoiamos nenhum outro país. Eles também pediram que eu xingasse o Putin. Mas aí eu falei o seguinte: olha, como eu sou um cristão, eu não posso falar palavrões e xingar outras pessoas. Então eu não posso fazer isso. Daí o policial disse: eu conheço esse seu pessoal. Eles não querem defender o próprio país. Eu disse: se eu fosse forçado a lutar no exército, eu estaria contra vocês, já que eu sou russo. Então o policial disse: bom, então salve a sua família. Vá com Deus, Alexei. Podem ir. Aí ele me devolveu os meus documentos e me desejou uma boa viagem. A gente ficou parado umas 17 horas na fronteira. Foi muito difícil, porque naquele dia estava muito frio e o carro ficou gelado muito rápido e não tinha nenhum banheiro por perto. Quando chegou a nossa vez, a gente explicou para a policial que eu podia entrar em trabalho de parto a qualquer momento e que eu precisava da ajuda do meu marido porque eu não conseguia nem carregar a minha mala. Então ela disse que se eu quisesse eu poderia ficar na Ucrânia, porque meu marido não poderia sair de jeito nenhum. Nós chegamos em nosso destino final na cidade de Helm, na Polônia. E nós ficamos muito emocionados quando os voluntários logo nos levaram até as irmãs. Nós vimos uma placa jw.org. Foi tão lindo. Naquela hora, vendo tudo aquilo, a gente ficou sem palavras. Foi nesse momento que a gente entendeu que a gente finalmente estava em segurança. Foi maravilhoso.
Quando a gente chegou no Salão do Reino, nós sentimos um misto de emoções. A gente estava preocupado, meio nervoso, sem saber como ia ser, mas assim que entramos no Salão do Reino, a gente conseguiu ficar mais calmo. Muitos irmãos e irmãs estavam lá e nos receberam com abraços e muito amor. Os irmãos viram que eu estava prestes a ter o meu bebê e muitos ficaram com lágrimas nos olhos. Naquele momento, a gente sentiu que Jeová e os irmãos iam cuidar de nós, não importa o que acontecesse, porque fazemos parte da mesma família. Eu cheguei no Salão do Reino e não tinha ideia do que fazer depois. Então, um ancião tirou um tempo para falar comigo e me encorajou muito. Ele me ouviu e entendeu a minha situação e disse que agora eu estava segura. Ele garantiu que Jeová estava comigo e que sempre ia me ajudar, e deixou claro que eu não precisava ter medo. Teve uma vez, no fim de tarde, que eu saí e fiquei olhando para as montanhas Cárpatos. Dava para ouvir os passarinhos cantando. Aquilo me fortaleceu muito. Eu me lembrei que uma vez um irmão me falou que se Jeová criou tudo aquilo, será que ele não vai nos ajudar? Depois, a gente sentiu de perto esse poder de Jeová, porque nossa situação ficou bem melhor e tudo aconteceu muito rápido. Provavelmente, o meu maior medo é o de não saber o que vai acontecer no futuro. Mas agora eu sinto que não preciso me preocupar com nada disso. Uma comissão de ajuda humanitária estava ajudando os refugiados a encontrar um lugar para ficar. E as irmãs que estavam ajudando a comissão estavam procurando por rotas e transportes, como ônibus, trens e aviões. A família que nos hospedou era muito amorosa e eles nos deixaram muito à vontade e também eram muito compreensivos. Sem dúvida, Jeová tem nos ajudado muito durante todos esses anos. Nós sempre sentimos a ajuda dele, mas desta vez sentimos muito mais. É como uma avalanche de amor e ajuda. Imediatamente, vários irmãos e irmãs começaram a nos visitar. Eles sempre traziam sacolas e caixas com coisas para a gente. E para as outras pessoas lá, isso parecia um milagre. E as pessoas perguntavam: você conhece eles? São da sua família? A gente dizia: não conhecemos. Então por que estão ajudando vocês? Aquilo foi um testemunho tão lindo. No dia 24 de março, exatamente um mês depois que a guerra começou, eu e Danil tivemos uma grande alegria. A nossa linda bebezinha nasceu. Foi muito bom que no dia do parto tinha uma irmã comigo que traduzia tudo para mim. E isso me ajudou a ficar mais calma. Aquilo foi muito importante para mim. Eu e Danil sempre nos falamos. Tentamos aproveitar toda oportunidade que temos para conversar por mensagem de texto ou por chamada de vídeo. Eu sempre mando fotos e vídeos para o Danil da nossa filhinha, Miroslava. A gente sempre fala um para o outro o quanto nos amamos e como somos felizes por termos um ao outro. É muito difícil quando você é forçado a sair do seu próprio país. É um sentimento terrível. Durante tudo o que passei, Jeová me ajudou a ver de modo bem claro que a organização dele é muito unida. Ela funciona como um só corpo. E eu agradeço a Jeová e estou muito feliz por fazer parte da organização dele. Nossos irmãos estão sempre esperando a gente de braços abertos. A gente sente que foi Jeová quem nos ajudou durante todas as coisas que passamos. É fácil ver que muitos dos refugiados da Ucrânia que chegam aqui estão simplesmente sozinhos com seus problemas. Não é fácil para eles, mas para nós é muito mais fácil, porque temos irmãos amorosos para nos receber. Nos sentimos em casa mesmo no país diferente. Com certeza agradecemos a Jeová por tudo isso.
Esse vídeo fortaleceu muito a nossa fé. Sem dúvida, Jeová pode nos apoiar em qualquer situação. Vamos ouvir agora o irmão Tony Morris. Tudo bem, Tony? Quem é você mesmo? E o discurso do irmão Morris tem o seguinte tema: eles serão incríveis. Daqui a pouco eu vou falar o que será incrível. Mas primeiro, abram as suas Bíblias. Pode ser no seu celular, tablet, em Hebreus, capítulo 6. Nessa carta, Paulo está falando com os que têm esperança celestial. Em Hebreus 6, versículo 17, Paulo menciona duas coisas: a promessa e o juramento. O versículo 18 destaca que é impossível que Jeová minta, ou seja, podemos confiar nessa esperança dos ungidos e, é claro, também podemos confiar na esperança das outras ovelhas. Então, não tem como dar errado. Vai acontecer, como ele prometeu. Paulo, pelo menos 3 vezes, sobreviveu a naufrágios. Quem sabe podem até ter sido mais do que 3. Reparem o que ele disse, pensando no que ele mesmo tinha passado. Aqui no versículo 19. Temos essa esperança como âncora para a alma, tanto segura como firme, e ela entra até o interior atrás da cortina. Uma âncora. Então, é muito importante que as outras ovelhas e os ungidos tenham uma âncora firme. A sentinela de estudo de fevereiro de 2021 fala algo muito interessante na página 30. Diz assim: durante uma tempestade, a âncora impede que o navio acabe encalhando nas rochas. Mas não vai adiantar nada se não houver uma corrente forte ligando o navio à âncora. Então, se perdermos a fé, perderemos a esperança. Essa comparação da sentinela nos dá muito o que pensar. Para nos ajudar a entender por que nossa esperança deve ser como a âncora para nós, vamos ver o que vai acontecer em breve. Abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21. E lembrem-se que o que vamos ler é simbólico. Apocalipse 21:1 diz: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado, e veja, e o mar já não existia. O mar já não existia. Mas o que será que isso significa? Isso significa que depois do Armagedon, o mar vai deixar de existir. Com certeza aqui não está falando dos mares literais ou oceanos. Este é o mar da humanidade iníqua, influenciada por demônios, que logo será destruído. Mas por enquanto ele ainda existe. Em guerras, os submarinos são usados para atacar de surpresa os navios. Satanás e os demônios fazem a mesma coisa. Nós sabemos que eles fazem qualquer coisa para afundar nosso navio. Cada um tem que proteger a sua amizade com Jeová. Dá para ver muitos casais na assistência aqui hoje. Vocês se amam e são bem unidos, mas vocês sabem que cada um tem que ter a sua própria amizade bem forte com nosso Pai Jeová. Todo mundo precisa, a não ser que você seja uma criancinha. Nesse caso, Jeová decide o que vai acontecer. Se os seus pais estão na verdade, a situação é diferente. Então o ponto é que estamos em guerra. É um assunto sério. E até que o mar não exista mais, as coisas vão ficar mais difíceis.
Hoje, nessa guerra, nós enfrentamos fortes tempestades. E elas incluem várias coisas, como problemas econômicos, e por causa do mar da humanidade iníqua, enfrentamos todo tipo de tempestades. Mas hoje vamos falar de uma tempestade específica: a morte de alguém que amamos. Quando morre alguém que amamos. Que tempestade! Nessa situação, a nossa âncora é essencial. Essa âncora é essencial para cada um de nós. Nunca perca a sua âncora. Nós podemos enfrentar situações bem difíceis, mas não perca sua âncora. Foi Jeová quem nos deu essa âncora. Paulo deixou isso bem claro. Uma irmã escreveu algo bem interessante, mas eu não vou dizer quem ela é. Depois ela vai assistir esse programa, mas eu achei que valia a pena compartilhar com vocês o que ela disse. Suas palavras foram sinceras e humildes, e mostram que o povo de Deus é imperfeito. Não sei se você já notou isso. David, não faça nenhuma piadinha com isso quando voltar aqui. O pai daquela irmã morreu fiel a Jeová. Veja o que ela pensava antes do pai dela morrer. Quando ela via alguém chorando por ter perdido alguém que ama, o que vinha à mente dela era: por que está chorando tanto? Eles vão se ver de novo. Você se sentiria consolado se ouvisse isso? Não. Mas depois que o pai dela morreu, veja o que ela disse de coração, que foi muito bonito. Mas agora eu entendo. Ela ficou emocionada e chorou. Perder alguém que amamos é terrível. É uma tempestade assustadora. O tema do discurso é: eles serão incríveis. O que são eles? Eles são os reencontros de famílias no novo mundo. Isso é algo futuro. Então use a sua imaginação. Jeová não vai te julgar por isso. Eles serão incríveis. Sem dúvida. Bom, outra palavra para incrível é impressionante. Outra é maravilhoso. Mas isso não é uma ilusão. Isso vai acontecer mesmo. Agora vamos considerar algumas famílias dos tempos bíblicos. Primeiro, vamos começar com Noé. Noé nasceu no ano 2970 a.C., 126 anos depois da morte de Adão. Noé não teve nenhum contato com Adão. E, sinceramente, eu acho que ele não perdeu nada. E a Bíblia diz que quando o pai dele, Lameque, escolheu o nome de Noé, ele disse: este nos trará consolo do nosso trabalho e da nossa dor por causa do solo que Jeová amaldiçoou. Noé fez exatamente o que o pai dele descreveu. Ele tinha que conviver com anjos que assumiram a forma humana. Eles abandonaram sua própria morada correta e tiveram aqueles filhos híbridos, os nefilins. A terra ficou cheia de violência. Mas Noé e sua família não foram influenciados por aquela maldade. Ele era íntegro e andava com o verdadeiro Deus. Noé fez exatamente o que Jeová esperava dele. Vamos ver o que diz em Gênesis, no capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. Bom, mas antes do 8, aqui no capítulo anterior, Gênesis capítulo 7, no versículo 13, temos o contexto do que vamos ler depois.
Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e veja, e com sua esposa e as esposas dos seus 3 filhos. Todos eles construíram a arca e entraram nela. Agora, o capítulo 8, versículos 16 e 17. Isso foi depois do dilúvio. Saia da arca, com sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Então, vamos lá. Nós sabemos os nomes de Sem, Cã e Jafé, porque a Bíblia diz, mas não sabemos o nome da esposa de Noé. E nem os nomes das esposas dos filhos. Por quê? Você pode perguntar para Deus, mas aqui não diz o motivo dele não ter revelado o nome delas. Isso não significa que elas não mereciam. O ponto era registrar a genealogia de Noé, e todo mundo sabe que não adianta questionar. Como se dissesse para Deus, sabe Deus, eu amo a sua palavra, mas tem umas coisinhas aqui. Não é uma boa ideia. É melhor não fazer isso. Aquelas esposas eram mulheres fiéis. Mas o ponto é, imagine essa família no novo mundo. Imagine essa família se reencontrando lá. Você vai ficar muito empolgado, porque com certeza você tem perguntas sobre como foi o dilúvio. E todos nós queremos muito saber como é que era viver lá dentro da arca. Hoje muitos irmãos com bastante tempo de verdade têm ótimas histórias e amamos ouvi-los. Prepare-se para ouvir histórias incríveis de reencontros de família incríveis que teremos no novo mundo. Vai ser um futuro maravilhoso. Agora, nesse mesmo livro, Gênesis, vamos ver o capítulo 21. E vamos ver mais um exemplo de uma família que vai ter um reencontro incrível no novo mundo. Esse capítulo se concentra no período em que o amor da vida de Abraão, Sara, ficou grávida. Então Abraão e Sara tiveram um filho e o chamaram de Isaque, o que foi incrível no caso deles. E lá em Gênesis, no capítulo 22, Jeová deu uma orientação a Abraão. Essa passagem pode mexer com as emoções de quem é pai. Mas você não precisa ser pai para entender os sentimentos de Abraão, porque você ama Jeová e a Jesus. Ele disse no versículo 2, por favor, pegue o seu filho, seu único filho a quem você tanto ama. E Jeová sabia. Abraão ama mesmo. Isaque. E isso é impressionante. Jeová sabe que Abraão ama muito Isaque. E o que ele pede mesmo assim? Sacrifique seu filho. É verdade que a Bíblia não diz como Abraão se sentiu nesse momento. Mas dá para imaginar como Abraão deve ter se sentido quando analisamos o que a Bíblia diz. Se você tem um filho, ou até vários filhos, dá para imaginar bem como foi difícil. Abraão estava pronto, com a faca em cima de Isaque. Então, na mente e no coração, ele já tinha sacrificado Isaque. Mas Jeová, no momento em que Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, mandou seu anjo dizer, Abraão, Abraão! No último segundo, e isso impediu Abraão. Abraão disse, aqui estou, e Jeová disse no versículo 12, não fira o rapaz. Imagine o alívio que Abraão sentiu. Um pouco antes, quando estava tudo pronto, Isaque perguntou, tá, mas cadê a ovelha? Eles devem ter tido conversas bem interessantes depois. Pense nisso. Imagine como vai ser incrível
o reencontro deles no novo mundo. Por exemplo, imagine como eles vão se sentir quando souberem que Jeová foi até o fim e sacrificou seu próprio filho. Com certeza, eles vão imaginar a dor de Jeová. Vão entender bem. Podemos imaginar como vai ser incrível o reencontro de Abraão com Isaque e Sara e outros da família. Agora vamos falar de outra pessoa, Jó. Sem dúvida, todos gostamos muito da história dele. Abra a Bíblia no capítulo 1 do livro de Jó. Aqui, no capítulo 1, no versículo 1. Esse texto nos diz que Jó era um homem íntegro e justo. E o versículo 2 diz que ele se tornou pai de 7 filhos e 3 filhas, e depois fala dos rebanhos, mas no 4 tem algo bem interessante. Lá diz que seus filhos costumavam realizar um banquete, cada um em sua própria casa, no seu dia designado. Mas qual é a lição para nós? É muito bom ter a ajuda do Perspicaz e de outras publicações, não é mesmo? E sobre esse assunto, o Perspicaz diz o seguinte: parece que os 7 filhos de Jó realizavam uma reunião familiar, possivelmente uma festa da primavera ou da colheita, e ao passo que as festividades prosseguiam em rodízio por uma semana, cada filho era anfitrião do banquete em sua própria casa. Dá para ver como eram unidos. Eles eram uma família bem achegada, que amavam uns aos outros, se amavam muito mesmo. Mas, como sabemos, nos versículos seguintes diz que lá no céu, Satanás levantou uma questão sobre Jó, e as coisas começam a acontecer. No versículo 13 diz que os filhos e as filhas de Jó estavam comendo. Daí chegou um mensageiro e diz para Jó que os sabeus atacaram e levaram o gado dele. Depois, veja o que Satanás fez. A gente nunca disse que ele não era esperto. No 16 fala de fogo da parte de Deus. Satanás sabia que iam achar que a culpa era de Deus. É como se ele dissesse: todos vão achar que foi Deus quem fez isso, mesmo tendo sido Satanás quem causou esse fogo que matou as ovelhas. E depois, o 18 e o 19 dizem: enquanto esse ainda estava falando, seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente veio um forte vento. Pelo visto, Jeová permitiu que Satanás usasse um forte vento, e todos morreram. Não escapou nenhum. Todos eles foram mortos. 7 filhos e 3 filhas. Foi isso que aconteceu. Abra a Bíblia em Jó 42. Jó, capítulo 42, e aqui nós vemos que depois de todas aquelas coisas que Jó tinha passado, Jeová deu em dobro tudo o que ele tinha, e agora Jó era de novo um homem muito rico. E no versículo 13 desse capítulo, diz que Jó teve mais 7 filhos e mais 3 filhas. Mas não é só isso. Além disso, lá no Novo Mundo, Jeová ainda vai fazer mais coisas por Jó, porque Jó e sua esposa vão ter a chance de reencontrar seus 20 filhos. Imagine como vai ser incrível o reencontro deles. Trazendo para os nossos dias, eu queria mencionar uma experiência que saiu no nosso site por volta do final de setembro. É uma história muito linda. Uma despertai antiga até falou um pouco sobre ela. No site o título é Abalados por uma tragédia, mas recuperamos nossa alegria. É a história de vida do David, ou Dave, como a família chama. Eu fico imaginando
como o reencontro dessa família vai ser incrível lá no Novo Mundo. Nós sabemos que muitos de vocês, irmãos e irmãs, estão com dor no coração por terem perdido alguém que amam, mas, por favor, não percam a esperança. Ela é sua âncora, não esqueça. E vejam que uma irmã muito querida escreveu: meu pai e minha mãe tinham 17 filhos. Ela continua: há pouco tempo eu perdi mais um dos meus irmãos, e agora eu sou a única dos 17 ainda viva. Eu me lembro onde eu estava e o que eu estava fazendo quando cada um deles morreu. Vai ser maravilhoso quando eu finalmente substituir essas memórias terríveis pela lembrança de ver meu pai e minha mãe recebendo de volta cada filho que está guardado na memória de Jeová. Vai ser maravilhoso estarmos todos juntos, ao passo que nos tornamos perfeitos, com a esperança de viver para sempre. Que palavras lindas da nossa querida irmã! Reencontrar aqueles que você ama é algo certo. Logo, logo, você vai poder reencontrar sua família. Então, mantenha sua âncora bem firme, até que o mar da humanidade iníqua deixe de existir e continue concentrado em como serão incríveis os reencontros de famílias. Muito obrigado, Tony. Nós ficamos muito animados e emocionados com esse discurso. Agora eu tenho um anúncio para fazer que tem a ver com todas as famílias de Betel, do mundo inteiro. Famílias de Betel do mundo inteiro. Vocês sabem que os anciãos recebem treinamento para anciãos de congregação. E temos muitos anciãos em Betel. E vários deles têm bastante experiência. Esses anciãos também têm muitas responsabilidades. Muitos deles são superintendentes de departamentos enormes. Então, como podemos ajudá-los? Não seria bom uma nova escola? Uma escola que fale sobre supervisão. Ela se chama Princípios Bíblicos de Supervisão. Escola para superintendentes. Vamos deixar que alguns irmãos nos expliquem melhor. Sejam muito bem-vindos, irmãos, à escola Princípios Bíblicos de Supervisão, Atos 6:3. E como esse é o texto temático da nossa escola, vamos ler Atos 6:3. Portanto, irmãos, escolho entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, e nós os designaremos para essa tarefa necessária. Por causa do rápido aumento de trabalho no mundo inteiro, precisamos muito de superintendentes bons e amorosos. Para você, o que significa ser um bom superintendente? O trabalho principal do superintendente é cuidar de pessoas. Com humildade, ele aceita o fato que ele não sabe tudo, nem tem todas as respostas. Não fique preso no passado. Deixe os irmãos à vontade para irem direto a você. Um bom superintendente é tudo isso, mas ele também deve seguir o exemplo que Jeová dá como superintendente. Treinar é importante, mas o modo que se treina é mais importante. Esta escola, Princípios Bíblicos de Supervisão, Atos 6:3, tem como objetivo ajudar vocês a preparar outros irmãos para se tornarem bons superintendentes no futuro. A escola vai destacar como Jeová pensa. Vamos ler agora o último versículo de Ezequiel 48. O versículo 35 diz: E daquele dia em diante, o nome da cidade será Jeová está ali.
Irmãos, apliquem os princípios bíblicos de supervisão, tomem a iniciativa em treinar outros, sejam humildes em deixar os portões abertos a novas ideias. Fazendo isso, você pode ter toda a certeza de que Jeová vai abençoar os seus esforços. E as bênçãos de Deus vão fluir pelo departamento, se espalhar pela filial, revigorando e gradualmente alcançar o mundo todo. A bela cidade espiritual de Jeová vai ficar cada vez mais gloriosa. Essa escola é ótima. Nós já experimentamos ela com alguns betelitas. E eles gostaram muito, muito mesmo. E nós sabemos que essa escola será uma bênção, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas nos betéis do mundo todo. O que mais nós temos pela frente? Na segunda parte da reunião anual, vamos ter mais anúncios. Aguardem pelo broadcasting do próximo mês. Antes de terminar, vamos viajar até o Níger. O território do Níger vai desde as margens cheias de vida do rio Níger até o deserto do Saara. Por causa da grande diferença entre as regiões desse país, os publicadores precisam usar vários métodos de pregação. Em Niamey, capital do país, os publicadores falam com as pessoas que andam pelas ruas. Já em outras cidades, eles procuram comerciantes e caminham pelos leitos dos rios para encontrar agricultores em suas plantações. No deserto, os publicadores costumam sair para pregar usando turbante e véu para se proteger da areia. Essas condições difíceis são mais fáceis de suportar porque o povo do Níger é muito hospitaleiro. Existe um ditado no idioma local, o Hausa, que diz mais ou menos o seguinte: sua visita é seu rei. Muitas pessoas param e ouvem o que os irmãos têm a ensinar sobre a Bíblia. Tanto para os jovens como para os mais velhos, é uma verdadeira honra pregar sobre o reino de Deus e estudar a Bíblia e as publicações. Ficamos muito felizes de levar até vocês o amor e os cumprimentos dos nossos queridos irmãos das congregações Bobiel, Harubandazarma e Arrit, direto da sede mundial das Testemunhas de Jeová. Esse é o JW Broadcasting.